Seu Carlos, boa tarde. Obrigado por nos receber aqui na Credeal. Seu Carlos, por trás de uma grande marca sempre tem uma grande história de empreendedorismo. Conta pra gente um pouco de como foi o início da Credeal. Bom, boa tarde, Maurício, boa tarde, João Paulo. É um prazer receber vocês. E se aquilo que eu for contar tiver no futuro alguma utilidade a alguém, então valeu a pena. Bem, a Credeal, ela iniciou em 1971 por ser uma continuidade do setor gráfico. Nós tínhamos a Gráfica Serafinense, da qual eu fui fundador, em conjunto com meu pai e meu cunhado. Então, a Gráfica Serafinense fabricava talonário, fabricava propagandas, notas fiscais, enfim, tudo que é do ramo gráfico. Porém, o setor gráfico, ele depende sempre que o pedido chegue à gráfica para que depois você o faça, imprima e depois você devolve para quem encomendou. Vê bem, Serafina Correia, naquela época, era uma cidade muito pequenininha, e a gráfica, ela em 2 meses de trabalho, ela praticamente abastecia o mercado, e não tinha mercado. Então, antes da Credeal, só para poder justificar o motivo do caderno, a gente teve que começar a vender na própria estrada até São Paulo e após até o Rio de Janeiro, onde eu ia de carona, vendendo talonário em postos de gasolina, em bares, restaurantes, entregava para os motoristas levarem depois de prontos e eles traziam o dinheiro. Então, nesta maneira simples de trabalhar, a gente chegou num ponto que, anos depois, a gráfica estava em pleno sucesso, dependendo, claro, com os pedidos de fora. Mas a minha intenção era fazer algo que eu pudesse, primeiro fabricar e depois vender, porque aí eu não teria a empresa, a parte de fabricação, sem ter o que fazer. Aí surgiu a ideia de fabricar cadernos escolares. Então, os primeiros caderninhos nós fabricamos dentro da própria gráfica. Então, você imagina, eu fazer uma folha A4, dando 4 impressões numa folha, para fazer pauta e margem vermelha, depois virando o papel, fazendo tudo de novo, e contando manualmente. A capa, na época eu fotografei a torre que nós temos aqui em Serafina Correia, serviu como uma das primeiras capas, e as outras capas nós fazíamos montagem de vinhetas no sistema gráfico. Mas nunca teria condições de se fabricar caderno num sistema gráfico. Aí eu fui à procura de máquinas para fazer cadernos escolares num sistema mais avançado. Bom, através de ajuda de um grande parceiro de Caxias do Sul, na época, Gráfica Mari, nós fizemos amizade com um fabricante de máquinas e colocamos as primeiras maquininhas de se fazer cadernos realmente, uma pautadeira, por exemplo, era uma pautadeira, 2 grampeadeiras, 2 máquinas de espiralar, era mais ou menos isso, dentro da própria gráfica. Aí o pouco espaço que nós tínhamos acabou. E não havia forma de trabalhar naquele espaço. Aí me surgiu a ideia, conversei com meu cunhado, meu pai, eu gostaria de fabricar cadernos, mas
arrumar um lugar maior. Aí tem uma história muito interessante, onde eu, pelo fato de eu ter levado ao conhecimento o seu Nelson Assoni e o falecido Piccoli, de que iria a leilão o prédio onde a Credeal começou, só que eu não tinha condições de eu comprar, então eu não iria ao leilão, mas eu colocaria para eles, em compensação, eu queria que eles me alugassem a sala para eu pôr o caderno. Eles toparam, assim aconteceu. Eles compraram o prédio e me alugaram a garagem, não todo o prédio, a garagem. E aí surgiu então o nome, que foi por falta de capital de giro. Eu tinha então as primeiras máquinas que nós já tínhamos comprado, mas não tínhamos capital de giro. Eu precisava de alguém que entrasse com uma parte. Naquela época eram 15 mil cruzeiros, ou 15 milhões de cruzeiros. E surgiu a ideia, convidei o Idi Deitos, que ele era contador da gráfica. Aí o seu Idi, ele entrou com a quarta parte, fizemos 4 partes, que seria meu pai, eu, Adivo Crema e Idi Deitos. Aí eu formei o nome da empresa, que seria Credeal, Crema, Deitos, Alban. E por esse motivo que começamos a fabricar cadernos. Mas nossa empresa não tinha nome, não tinha nada, foi muita dificuldade para colocarmos os primeiros cadernos no mercado. Ótimo, seu Carlos. É uma grande história, né? A Credeal hoje tem 45 anos de mercado, 45 anos. É muito legal ver como iniciou essa empresa, né? Toda essa história. Seu Carlos, nós temos alguns dados de mercado que foram publicados em 2016, uma pesquisa do Serasa, que foram abertos no Brasil 1.300.000 negócios. Boa parte desses negócios, conforme fecharam. o Sebrae, já fecharam. Qual é a fórmula, se é que existe, do sucesso? Como manter uma empresa aberta por tanto tempo e com lucratividade? Bom, infelizmente no país, esqueceu-se de uma coisa nos últimos governos. Esqueceu-se de que, para se gerar empregos, tem que ter o gerador. Para que haja sucesso, a empresa tem que ser autossustentável. O que acontece? Nunca se consegue trabalhar e aumentar uma empresa e crescer em muitos períodos, porque existem empresas e empresas. A nossa Credeal é uma empresa sazonal. Nós fabricamos alguns meses, vendemos em outros e recebemos em outros. Então você fica muito tempo, às vezes, sem ter dinheiro em caixa. E quando você cresce, você tem que aumentar o capital de giro. Nós tivemos sérios problemas, eu confesso. A nossa empresa teve, nos últimos anos, sérios problemas de capital de giro. A empresa, ela andou comprando cotas de acionistas. Além disso, fizemos alguns investimentos grandes e esperávamos a continuidade que nós tínhamos do sistema público. Naturalmente, que sempre pagávamos em dia. Porém, com a recessão do país, com a recessão, como acabou a ajuda dos bancos, aí existe algo interessante. Quando você deve, além de você não receber ajuda, a tua dívida cresce.
o teu custo financeiro é maior. Então o governo, em vez de ajudar, ele ajuda a acabar com a empresa. Então, o que eu colocaria como sucesso? A Credeal hoje goza a felicidade de ter uma diretoria super enxuta. Eu diria quase enxuta demais. Nós precisaríamos de muito mais gente. Mas a empresa fez, nos últimos anos, um enxugamento completo das fábricas, infelizmente gerando um desemprego. Nós fechamos uma fábrica no Rio de Janeiro, onde foram mais de 300 empregados. Fechamos uma fábrica em Astorga, no Paraná, outro tanto de empregos. E fechamos uma fábrica em Guaporé, sem contar com uma última fábrica que tínhamos colocado em Biguaçu, que era no estado de Santa Catarina, que trabalhou não tanto tempo, nos gerou um grande prejuízo, porque já vivíamos esse problema todo. Porque, Maurício, você imagina, além da dificuldade causada muito pelos governos, você ainda tem, no fechamento de uma empresa, eu cheguei a ter 1.000 e tantos funcionários, você indenizar todo mundo. Você fechar uma fábrica, o que é? Dar baixa em tudo quanto é impostos e tudo, e transportar. Então isso foi uma coisa assim muito pesada. O que precisamos para sobreviver e melhorar qualquer empresa? O governo não pode querer só os impostos que esta empresa gera. O governo tem que fazer a parte dele. A empresa tem que fazer a parte dela. Ela fez. A Credeal fez. É enxugar todos os gastos que puder. Além de enxugar os gastos, a Credeal faz, qualquer empregado que entra antes faz um treinamento do pessoal. E a grande verdade é que os funcionários da Credeal, Maurício, são amigos da empresa. E que para nós, cada fechamento de fábrica foi para mim, um aperto muito grande. Tanto que a consequência disso vocês conhecem. Para você ter ideia, temos funcionários que trouxemos lá do Rio de Janeiro, que estão conosco até hoje. Tem funcionários que vieram de Astorga, estão conosco até hoje, assim como de Biguaçu. E com sacrifício a empresa está procurando agora, e ela está fazendo o papel de casa. Nós estamos com diversas empresas, digo diversas, empresas a fim de fazer um suporte de capital. E estamos, sim, tentando fazer isso. Muito legal, seu Carlos. Seu Carlos, o Brasil passa hoje por muitas dificuldades para restabelecer a economia, né? Na opinião do senhor, esse ano ainda vai melhorar ou vai ser mais um ano de dificuldade para as empresas? Com certeza ele vai ser de dificuldade até o final do ano. Ele já começou a melhorar. No momento que nós hoje temos uma lava-jato, que nós hoje temos uma mudança cultural para o país, eu diria o seguinte, com toda certeza, sem medo de errar, as consequências causadas pela corrupção de nossos políticos ou maus empresários, ela chegou num ponto em que ela provocou e deu praticamente, sem querer, o início do que está acontecendo, através daqueles delegados que se reuniram e foram copiar praticamente
o que aconteceu naquela ocasião na Itália. E hoje nós estamos vendo dia a dia acontecendo. Hoje, por exemplo, temos novidades. Ontem teve e todo dia está acontecendo. Então, vamos ter sim ainda um ano difícil, porém já em evolução favorável. E se Deus quiser, os próximos anos retornarão a ser o que foi o passado do Brasil. Não que no passado não tivesse havido, eu acho que isso é cultural, que vem lá desde Dom Pedro. Aquele toma lá da cá, que é o nosso sistema político. Então eu vou fazer a obra tal, mas em compensação você vai me apoiar nisso, naquilo, né? Quando não é pior, apoia até para ser eleito. Então essa mudança de cultura nossa, que está acontecendo, está sendo um exemplo para o mundo todo, eu acredito sim no futuro desse país. Nós já começamos a mudar e daqui para frente tudo vai mudar. Certo. Seu Carlos, a gente agradece muito cada minuto dessa entrevista. É um aprendizado para nós, sabedoria do Senhor. A gente agradece por nos receber aqui na sua casa, né? Na Credeal, que podemos dizer que é a sua casa por longos anos, né? A cidade de Serafina Correia é muito grata por toda essa história. Muito obrigado, seu Carlos. Muito obrigado ao pessoal que nos acompanhou e até uma próxima. Eu gostaria de agradecer, Maurício, porque a oportunidade que vocês, João Paulo, você, criam, a gente não leva nada daqui, mas pode deixar algo que se perpetue e que seja para o bem. Eu gostaria só de aproveitar essa entrevista e falar um pouquinho só do Lar Santa Rita, de comentar a grande mudança que está acontecendo lá. Após mais de 20 anos em que a Credeal sustentou o Lar Santa Rita, e aproveito para agradecer a doutora Fernanda, a juíza de Guaporé, assim como o promotor de Guaporé, não quero esquecer o defensor público, o membro do Legislativo que esteve conosco e do Executivo de Guaporé, onde o Lar Santa Rita passou por uma mudança há um mês. E a partir de então, com a ajuda dessas autoridades, temos um presidente novo e com o auxílio do Flávio Sokol, que continua a nos ajudar, assumiu o Dr. Caio Zanon como presidente, fazendo já obras físicas no Lar Santa Rita, e já voltamos a buscar gente que se encontra nos últimos dias de vida, praticamente, pessoas abandonadas ou pessoas que causam, porque vivi experiência própria sobre isso. Às vezes tem famílias que não têm condições de segurar um pai, um sogro, uma mãe, uma sogra, que for, por motivos diversos de saúde e pelo trabalho das pessoas. Então nós estamos desenvolvendo lá um sistema tipo creche, onde nós vamos buscar o idoso e levamos de volta à noite, ele passa o dia todo lá, e os outros passam a pagar. Então, com o pagamento, a Credeal, ela continuará ajudando, mas não naquela forma de obrigatoriedade de manutenção. Porque nós já tínhamos 9 empregados até ontem, hoje já estamos aumentando os empregados, né, e oferecemos lá toda a ajuda, desde psicológica, de saúde, dentária, enfim, os idosos que lá estão vivem uma verdadeira família. Eu tive um depoimento ontem da Patrícia, que entrou anteontem, onde ela diz: olha, eu aqui não quero mais sair, uma velhinha bem idosa. Então, eu acho que essa mensagem eu queria aproveitar e transmitir. Visitem, por favor, o nosso Solar Santa Rita, que hoje ele passa a ser da população, não mais
que a Credeal vai doar, o prédio vai doar tudo lá, porque aquilo sim é uma ação que fica para os nossos idosos do futuro, para que eles não sintam aquela grande aflição que é se sentir só, muitas vezes abandonados. Então, meu muito obrigado, e estou sempre à disposição, e quem agradece mais uma vez, tanto o João Paulo quanto o Maurício, sou eu. Muito obrigado mais uma vez, seu Carlos, e fica a mensagem para todos os diretores de empresa, para quem tem um negócio, que esse é o exemplo. Além de ter uma empresa, de gerar emprego e ter lucros, pensar no mundo. O Lar Santa Rita nos deixa um legado para a vida. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado.